Sabe aqueles temas super interessantes que geram muita curiosidade e a gente sempre tem diversas perguntas para fazer? O bate-papo de hoje vai aguçar muito a sua curiosidade, a sua vontade de conhecer e saber de coisas para poder aproveitar no seu dia a dia, como pessoa, na escola como educador, professor como pai, inclusive para juntar sua turminha. Sabe por quê? Você já ouviu falar em musicoterapia neurológica? Ficou curioso? Pois é, a conversa hoje vai falar sobre um novo livro que está no mercado, que se chama A Cigarra Musicoterapeuta. E por trás dessa história que faz uma releitura da fábula da cigarra, nós vamos conversar com a psicóloga clínica, com a musicoterapeuta, tem uma lista enorme de titulações dessa especialista no que faz há mais de 3 décadas. Nós vamos colocar tudo na legenda para você acompanhar, o site dela, as informações para você saber o quão especializada ela é. E para você entender um pouco mais, nós vamos conversar com Simone Presotti. E a primeira pergunta é, Simone, musicoterapia, musicoterapeuta, é isso mesmo? É um neologismo? Como é que isso surgiu? Bom, a musicoterapia é uma profissão que ela já está regulamentada, ela consta no Código Brasileiro de Ocupações, e para se tornar musicoterapeuta você tem que fazer uma graduação específica. Pouca gente sabe disso. A maioria das pessoas acham que quando ela é um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, usa a música, ela está fazendo musicoterapia. Não. Para ser musicoterapeuta, tem que ser realizada por um musicoterapeuta. Para ser musicoterapeuta, ele tem que fazer a graduação, que tem a duração de 4 anos. Aqui no nosso estado de Minas Gerais, a gente tem o curso na UFMG, e ele pode ter feito também uma especialização. Isso anteriormente à regulamentação da profissão. A partir de agora, só quem faz a graduação. Não é? E o que é a musicoterapia? É o uso da música, das atividades que são realizadas através do fazer musical para prevenir problemas de saúde ou para promover a saúde, para restaurar a saúde de uma pessoa, né? E ela é aplicada tanto em ambiente clínico com crianças, adolescentes, adultos e idosos, quanto nos ambientes empresariais, em vários outros ambientes, quando se trata da prevenção, tá bom? Se a gente pensa em musicoterapia como uma profissão científica, né, como uma profissão já instituída, a gente pensa já na formação, na graduação. Mas a música, enquanto cuidado da saúde, faz parte da história da humanidade, não é? Quando não existia nem os médicos, já existiam os curandeiros, e um dos recursos que eles usavam para alívio de dor era, com certeza, a música, né? A gente pode falar que o musicoterapeuta mais antigo foi Davi, ele já foi citado na Bíblia, né? Expulsando os demônios do rei Saul através do uso dos símbolos da lira, que eram instrumentos musicais. E se a gente fosse pensar no diagnóstico, Saul, né, teria o quê? Um transtorno bipolar, porque hora ele estava muito eufórico, hora ele estava deprimido. Então, a música, enquanto cuidado da saúde, ela faz parte da história da humanidade. E a musicoterapia é uma profissão que requer a formação e que tem aí o seu escopo instaurado nos conhecimentos das neurociências. Muito interessante, Simone, porque a música que faz tanta parte do nosso dia a dia, né? Escutando, as pessoas relaxam e às vezes nem tem essa noção ou essa curiosidade de entender por que nos faz tão bem. Eu queria que você contasse um pouco como que a gente pode levar essa musicoterapia para a escola, para a sala de aula, como é que esse trabalho pode ser melhor aplicado. O professor consegue trabalhar, né, alguma coisa nessa linha, ele precisa ter essa formação. E o seu livro, esse livro novo, né, A Cigarra Musicoterapeuta, ele pode ajudar as pessoas como pais, como que as pessoas podem também trabalhar essa questão aproveitando o que você escreveu?
Ótimo. Bom, quando vai usar a música ou na escola, ou o fonoaudiólogo, ou o psicólogo, ele não está fazendo musicoterapia. Ele está fazendo uma intervenção utilizando o recurso sonoro ou a música, não é? Para ser denominado um processo musicoterapêutico, uma intervenção musicoterapêutica, só se ela estiver sendo realizada pelo musicoterapeuta, não é? Então, assim, o professor, ele pode e deve usar, e ele vai usar, porque, como eu disse, a música é inerente às relações humanas, né? Então, em todos os ambientes, a música vai ser utilizada. Quanto mais esse profissional, seja ele professor, pai, né, educador físico, né, que usa a música, cada profissional que quer usar mais a música, ele pode se apropriar de mais conhecimento teórico e também de conhecimento prático. Então, se você é um profissional que gosta muito de usar música, busque os artigos, pesquise, né, sobre os artigos dentro da sua área de atuação que estão aí em interface com a música e experimente atividades, participe de oficinas musicais, se inscreva numa aula de canto, aprenda a tocar um instrumento para você poder incrementar esse uso no dia a dia da sua prática, né? Eu ofereço no meu consultório um workshop com 4 horas de duração, que é para apenas 10 pessoas experimentarem instrumentos, descobrirem a sua musicalidade e se tornarem cada vez mais criativos e consistentes nesse uso da música. E foi uma das coisas que me motivou a escrever o livro que você falou, né? A Cigarra Musicoterapeuta, que é um livro que, além de contar uma nova versão da fábula, ele traz aqui no final um verdadeiro manual de atividades. Então, professores, pais, educadores de todas as áreas, demais profissionais da saúde, vão ter aqui no final do livro um número gigante de intervenções usando a música. Dicas práticas mesmo, como uma receitinha de bolo para ele colocar em prática, né? No livro, eu fiz a história rimada, então já é outra forma do professor usar para trabalhar aí a consciência fonológica, para trabalhar essas questões da leitura, né? Para facilitar esse aprendizado. O livro já começa assim: assim que o sol desponta, juntas vão trabalhar, formigas, folhas cortar, cigarra põe-se a cantar. A canção marca o compasso, passo a passo ao formigueiro, faz passo correr sem peso, faz transbordar o celeiro. Então a gente sabe que com música tudo fica mais fácil. Todas as pessoas usam a música na hora de fazer qualquer atividade física, né? As grandes embarcações atravessaram os continentes no ritmo de um tambor, porque a gente sabe que não é só por uma motivação, é porque esse pulso que a música traz, essa organização, essa métrica, ela atinge o nosso sistema nervoso central, né? Nós somos, assim, movidos pelo impulso de manter aquele som, aquele ritmo, né? Quando eu faço pá, parará, pá, todo mundo pensa no papá. Todo mundo completa essa frase musical. Por quê? Porque é uma coisa que já está, assim, arraigada no nosso sistema, na nossa memória sonora. Então, é por isso que a música facilita todas essas atividades. E por isso que eu escrevi o livro, para facilitar para professores e pais a usarem melhor a música no dia a dia das crianças, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que o diagnóstico de autismo vem aumentando a cada dia mais, né? A gente tem uma proporção, uma prevalência entre as crianças nascidas do diagnóstico de autismo, e a gente sabe que na sala de aula a música pode ajudar, e aí esse livro tem conteúdo que vai com certeza auxiliar os professores. E é bastante interessante, Simone, né, o fato de você usar a fábula. Como é que surgiu a ideia? Vou fazer um livro para a questão da musicoterapia, usando ou fazendo uma releitura, né, da fábula da cigarra. Como é que surgiu essa ideia? E a nossa amiguinha cigarra, na fábula, é a mesma história, assim, ela acontece as mesmas coisas com ela? Não, ou você mexeu no roteiro? Mudei tudo, desde a infância já me incomodava essa história, né? Porque eu sempre estudei música, sempre fui movida à música, né? Eu falo, em um outro livro que eu escrevi um capítulo, eu coloquei que a música era um gigante invisível
que sempre me conduziu desde a infância. E a gente viu que esse gigante é muito potente, principalmente no período da pandemia, né? A gente viu como que as lives, como que as atividades com música fizeram movimento, auxiliaram as pessoas a manterem aí a sua saúde mental, né? A sua relação com o todo. E desde a infância, então, eu achava que era um desaforo a formiga não ajudar a cigarra, porque, afinal de contas, como eu coloquei naquela primeira frase que eu li, o ritmo do canto da cigarra auxiliava o trabalho da formiga. Quem não gosta de trabalhar com música, né? Com som? E na floresta, o som da cigarra é música para os nossos ouvidos, né? No campo e tal. Então, quando eu vi essa fábula, eu ficava assim, injuriada. Depois, já no universo da musicoterapia, eu tive uma professora muito querida, que me ajudou muito, Benedita Borges, Didi. Ela é uma das pioneiras da musicoterapia aqui no nosso estado. E a Didi já contava uma outra versão. Ela contava a versão de que a cigarra, a formiga não quis dar auxílio para a cigarra e a cigarra foi embora. E passou muito tempo, a formiga viu a cigarra passando de limusine e falou assim: "Uai, cigarra, o que aconteceu? De limusine? Você não trabalhou?" Ela falou: fui cantar no Carnegie Hall. Me transformei em uma grande cantora. Era interessante, mas também não me atendia. Não era isso que a minha cigarra precisava fazer. Não era isso que ela queria. Não era essa a sua vocação. Não era se tornar uma popstar. E aí eu ficava sempre com isso na cabeça. E um dia eu fui dar uma aula e tive a inspiração de contar a história da cigarra de uma outra forma, que a cigarra se descobria como vocacionada ao trabalho da musicoterapia. E aí eu contava essa história cada hora de um jeito. Um dia eu sentei e falei, vou escrever essa história. E aí foi aí que ela saiu rimada, de uma forma muito linda, em que na historinha a cigarra vai descobrindo cada uma das possibilidades de atuação como musicoterapeuta junto com as formiguinhas. Então ela cuida das formigas bem pequenas que não sabem, não conseguem andar no tempo certo, não conseguem falar. Ela cuida das formigas que já estão velhas, que não se lembram mais, e com a música consegue se lembrar de coisas que a memória não alcançava. E aí a história tomou forma e eu quis que ela tivesse algo mais. Então eu coloquei junto com o início, a história está no começo do livro, e depois vem esse manual de atividades onde eu ensino várias possibilidades. Uma delas é, por exemplo, vou dar um exemplo que está no livro, é organizar todos os brinquedos, todos os brinquedos sonoros que a criança tem em casa em uma única caixa, e usar esse material para acompanhar algumas músicas, né? E a gente tem várias músicas legais que a família pode tocar junto, né? Que a família pode brincar de fazer música, e nessa hora a gente está fazendo o quê? Troca de olhares, a gente está trabalhando turno da comunicação, porque os instrumentos podem, ora, tocar todos juntos, ora, tocar cada um da sua vez. Então, a gente ouviu o som de cada um dos brinquedos sonoros que vão estar naquela caixa, que vão estar organizados. Aí você pode separar. Esse é de sopro, porque a gente tem que soprar. Esse é de corda. Olha aqui, esse é diferente. Esse a gente tem que bater, ele é de percussão. E aí você pode trabalhar tudo isso com a criança, né? E aí você trabalha freio inibitório, coloca a música, tá todo mundo tocando. Aí alguém para a música, todo mundo para. Aí já está trabalhando outros aspectos cognitivos, interpessoais, né? Motores, porque cada instrumento vai ter que fazer um tipo de força, usar um tipo de movimento. E aí eu vou explicando isso na segunda parte do livro. E essa questão pode ser usada tanto em sala de aula, como na educação infantil, pelos pais, né, em vários processos diferentes, né, com certeza, nas creches, atividades pedagógicas, e, além dessa releitura super criativa que você fez, com a cigarra dando uma verdadeira aula de inclusão, eu queria que você contasse para a gente como que a musicoterapia também pode fazer esse processo de inclusão. Ou seja, você citou há pouco a questão do autismo. Como que a gente pode trabalhar a musicoterapia em relação aos autistas? Como que a musicoterapia pode ser usada em relação a outras síndromes, em relação a outros estudantes atípicos? Queria que você contasse um pouco, na
prática, né? Até citando um pouco exemplos práticos como esse que você citou agora, que tem no livro, para as pessoas entenderem a aplicabilidade do processo, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem quatro possibilidades muito comuns de diagnóstico se a gente for pensar de uma maneira muito ampla, tá? Então, a gente vai ter intercorrências genéticas, dentre elas, principalmente, a síndrome de Down, que vão estar aí na inclusão, que vão estar no ambiente escolar, estudando na escola regular. A gente tem o autismo, que tem uma parte genética, a gente sabe que os estudos já mostram, mas ele também tem toda uma outra parte que é mais comportamental, né? Então, o autismo ainda tem essa incógnita, ele ainda fica um pouco no meio do caminho, né? De ser da questão do ambiente, de várias outras coisas que interferem, principalmente aí na questão do nível de abrangência do espectro naquela criança. A gente tem as intercorrências que são neuromotoras, né? Que são a paralisia cerebral, os alunos cadeirantes, que tem todas essas questões mais voltadas para o neuromotor. E a gente tem aí o TDAH, né? Que é hoje um diagnóstico que tem muita abrangência dentro do ensino regular, né? Em todos esses quatro, que eu coloquei um grande grupo, né? Eu coloquei tudo, né? Dentro desses quatro aqui, né, que a gente ainda poderia colocar todas as questões sensoriais, por exemplo, perda auditiva, né, questão da fala, então vou colocar só nesses aqui. A música, com certeza, vai ser uma ferramenta muito importante, não só para aquisição de conteúdos pedagógicos, porque para a criança com autismo, com síndrome de Down, muitas vezes vai ser muito mais fácil aprender um conteúdo pedagógico usando a música. E aí o professor pode ser criativo e ter as estratégias para alfabetização, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático como você me pediu. Eu trabalhei com uma criança com autismo e ela apresentava-se muita dificuldade de lidar com a escrita. Ela não queria. Então, assim, já no início da escola, aparecia papel, ela já rasgava, tinha um comportamento totalmente inadequado, porque ela não se interessava pelo grafismo, ela não se interessava em representar. Então, quando a professora chegava com atividade de desenho, ela já mudava o comportamento. E aí, na musicoterapia, eu resolvi começar a introduzir esse conteúdo de desenho justamente para auxiliar essa criança. E aí, o que eu fiz? Como ele adorava os instrumentos, eu tinha os instrumentos eu tenho piano na sala, violão, bateria, e eu sempre tenho instrumentos menores, um pouco de miniatura, um pouco de brinquedo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pegava, por exemplo, um violão de brinquedo, a gente tocava e fazia sons e fazia interações, e depois eu convidava a criança para, numa folha de papel que eu já deixava pregado no chão, a gente fazer o contorno do desenho do instrumento. Então, ele nem via o papel, porque eu não dava o papel para desenhar, o papel estava lá no chão. E aí eu levava o instrumento no meio da interação e a gente começava a desenhar, contornar com o lápis, né? E fazer o desenho Aí ele começou a se interessar por essa produção, né? Porque o que é o desenho? O desenho é simbolização. A criança não começa a desenhar quando você dá papel e lápis para ela. Ela começa a desenhar quando cai a papinha na mesa. E ela passa o dedinho e esse dedinho marca uma trilha. A criança começa a desenhar quando na hora do banho tem espuma no ambiente e quando ela passa a mão, aquilo ali forma um risco, né? A areia. Então, assim, a sujeira do próprio corpo, quando a criança brinca, ela começa a ver que ela faz um caminho. E esse caminho depois vai virar garatuja, vai virar toda essa representação, que são as primeiras escritas da criança, né? Os homens das cavernas, eles se comunicaram, não começaram com letras, eles começaram com os desenhos, não é? Com as pinturas rupestres. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, eu usei, através do interesse musical, uma estratégia para começar a fazer com que essa criança se interessasse e entendesse o sentido de escrever, de desenhar, de papel. E aí eu comecei
a ter o papel sem ser pregado, a entregar a folha, e aí ele começou a se interessar. Então, as estratégias que envolvem o prazer, e nesse contexto a música se faz muito presente, a música pode dar um prazer, não só da questão da audição, né, da percepção, mas ela é interoceptiva. Quem nunca ouviu uma música e se arrepiou? Quem nunca ouviu uma música e teve vontade de rir, de chorar, sentiu um frio na barriga, um aperto no coração? Então, ela, além dela ser sensorial, é para fora do seu corpo, ela é interossensorial. Você sente dentro de você. Então, eu acho que quando existe algum tipo de alteração na percepção do entorno, seja pelo autismo, seja pela síndrome de Down, seja por uma questão de paralisia cerebral, ou mesmo do TDAH, que muitas vezes dificulta tanto o aprendizado, a música é um recurso que vai fazer diferença, e os professores podem buscar maneiras de usar melhor. O musicoterapeuta é um profissional que pode dar esse tipo de consultoria, que pode dar, não só para o professor, né? Eu acho que, assim, a gente sabe que para o professor buscar isso de maneira individual é muito difícil, mas ele pode propor para a escola, olha, a gente sabe que a musicoterapia pode ajudar, por que a gente não traz um musicoterapeuta para dar um curso para a gente aqui? Né, propor para a diretoria da escola, para a coordenação, traz um musicoterapeuta para falar como a gente pode usar melhor a música para cada caso. Né? Então, isso pode acontecer. É o tipo de consultoria que vem aumentando, porque as pessoas sabem da validade da música e sabem que vai ser um investimento que vai trazer bons retornos. E até mesmo a própria diversidade, porque o professor pode incrementar a sala de aula. Não, a ideia é essa. Ele pode ser mais disruptivo, né? Ele pode, inclusive, ajudar a aumentar a inclusão dos alunos, né? Então, serve para você que está aí nos ouvindo no podcast, está aí nos escutando, nos assistindo também no canal do YouTube, pedir aí para os supervisores, os coordenadores, secretários municipais aí de educação, né, colégios particulares, às vezes sindicatos, associações, dá para se fazer muitas coisas, às vezes levar um workshop para a cidade. Quantos educadores não podem ser trabalhados ao mesmo tempo? Vamos aproveitar o conhecimento da Simone. Simone, dá para explicar para os pais que, afinal, dá para estudar assim, ouvindo música? Porque, né, as novas gerações não sabem ir para o estudo, pegar o livro, estudar, às vezes ler um livro e também os fones no ouvido. E muitos, inclusive, tentam fazer isso em sala de aula. É possível realmente, a música pode ajudar nesse processo de absorver mais conteúdo ou não? Você tem como nos ajudar com alguma coisa nesse sentido, até para os pais relaxarem mais? Isso, e isso é muito interessante a gente pensar, que na musicoterapia a gente não tem um receituário, a gente não tem uma coisa que vai funcionar para todas as pessoas da mesma maneira. Ao ouvir música enquanto se estuda, pode ser um distrator, principalmente no caso das pessoas que têm um conhecimento musical, que têm um estudo musical. Então, no meu caso, para mim, não funciona estudar escutando música. Porque se eu escuto uma música, eu presto atenção nessa música em vários aspectos. Qual instrumento que começou a tocar, qual saiu, qual está fazendo um ostinato, que é aquele, vou te dar um exemplo, no Bolero de Ravel, faz tan, tanana, tanana, isso é o ostinato, isso fica o tempo todo. E os outros instrumentos vão passando ali no meio. Né? Então, para o ouvinte, que não é um ouvinte com o ouvido treinado para ouvir música, pode ser uma coisa que vai relaxar e vai até facilitar o aprendizado. Agora, para um ouvinte que já tem um treino musical, ele vai tender ao quê? A querer destrinchar aquilo que ele está ouvindo. Então, para mim, não funciona. Eu não estudo escutando música. Até porque se for uma seleção que não fui eu que fiz e começar a tocar uma música que eu não conhecia, aí eu vou querer prestar atenção para eu conhecer. Já vou pensar com qual paciente eu posso usar, para que eu posso usar essa música. Então, para mim, seria um distrator.
Agora, para muitas pessoas que conseguem, por exemplo, usar a música para tampar qualquer outro ruído, para deslocar ruídos de fundo, ruídos do ambiente, porque a música ela tem um padrão. Então a pessoa é como se a música tampasse outras coisas que seriam distrator, porque para ela a música não é um distrator. E aí vai facilitar. Então não existe receita. Eu não posso falar que essa música Enya era uma música que na minha geração as pessoas achavam que era muito relaxante, né? E para mim já não era. Por quê? Porque a música ficava muito igual. Eu ficava pensando assim, vai acontecer alguma coisa? Que hora que vai ter uma novidade, né? A música ficava assim muito com um padrão muito estável. E música é o quê? Música é expectativa, é elemento surpresa, de repente entra um instrumento, muda o andamento, muda a tonalidade, estava maior, fica menor. Então, assim, não existe uma receita. O que os pais podem fazer é observar. Olha, você estuda escutando música. Tá, então tá bom. Você gosta de estudar escutando música. Às vezes, para o pai, isso seria um distrator, né? Mas para entender se para o filho não é muito fácil. É só ver como é que está o rendimento pedagógico. Se ele está escutando música e está tendo um bom rendimento pedagógico, está conseguindo ter um aproveitamento, está conseguindo comprovar para o professor que ele está aprendendo conteúdo, né? Porque eu falo assim, esse nome prova devia sair, né, do vocabulário. A gente não deveria usar prova mais. Né? Por que é a prova? Eu falo para as crianças, gente, prova é para você provar que o professor conseguiu te ensinar e que você conseguiu aprender. Se você comprovar que ele te ensinou e que você aprendeu, vocês dois estão tranquilos. Vocês empataram. Que bom, você conseguiu me ensinar e eu consegui aprender. Agora, se você não foi bem na prova, o que isso prova? Que o seu professor pode buscar uma outra maneira de te ensinar e que você pode se esforçar de uma outra forma para aprender. Quando vocês dois entrarem nesse eixo e você realmente mostrar que você aprendeu, tá tudo legal. Então, esse negócio de prova, né, devia de ser diferente. Devia ser, olha, você tem que comprovar que esse encontro de professor e aluno deu certo. Depois que você mostrar isso, aí vai ficar bom. Isso pode ser interessante, inclusive, porque às vezes muita gente usa a música como uma forma, como se fosse uma guia em relação à concentração, né? Para ter mais foco, aumentar, ter um super foco ali, né? A música talvez. Uma hiperfoco, provocar um hiperfoco. Exatamente. Talvez em relação às pessoas do TDAH, e eu queria até já emendar com você e perguntar, eu brinquei no início com essa questão da musicoterapia neurológica, né? Vamos esclarecer para o nosso público o que de fato é isso, se isso existe, funciona, né? Se eu inventei isso, como que isso pode ser às vezes aplicado até no próprio dia a dia escolar, na comunidade escolar, em casa. Isso. Não, a musicoterapia neurológica, ela é uma abordagem dentro da musicoterapia. Então, a gente tem a musicoterapia comportamental, como a gente tem na psicoterapia. A gente tem a psicoterapia comportamental, a psicoterapia junguiana, a psicoterapia freudiana, não é? Na musicoterapia, a gente tem a musicoterapia neurológica, que é o quê? Que é toda embasada nos conhecimentos das neurociências. Eu sou uma musicoterapeuta neurológica porque eu tive a oportunidade de fazer uma formação com o professor Michael Taut, que é um professor norte-americano, e ele foi fazer uma formação em Buenos Aires. Então, eu fui fazer essa formação com ele, que tinha um primeiro nível, onde a gente tinha aula teórica, e depois a gente tinha um segundo nível, que a gente se tornava fellowship em musicoterapia neurológica, que eu
tive a oportunidade de fazer essa formação, que era quando você tinha que, durante o período, você voltava para o seu país, aplicava as técnicas da musicoterapia neurológica, da taxonomia da musicoterapia neurológica, e aí depois você trazia os vídeos numa oportunidade para esse professor, Michael Taut, e os demais teóricos analisarem o processo de desenvolvimento do seu paciente, aplicando cada uma das técnicas. E aí você podia se tornar um musicoterapeuta neurológico. Então, na verdade, todos os conhecimentos da musicoterapia, eles são baseados na neurociência. Mas a formação do musicoterapeuta neurológico, para ele ter esse título, ele tem que ter feito a formação com esse grupo, que é do professor Michael Taut, da NMT, Music Therapy Neurologic. Tem esse site deles para quem quiser consultar. E para quem quiser saber um pouco mais, a Simone tem outros livros aí, tem algum com você que você pode nos apresentar e resumir para a gente o que ele traz para pais e educadores que tiveram interesse em comprar, né, mais livros aí da sua produção. Isso, então aqui tenho 2 dos livros, eu tenho 3 livros infantis e algumas participações em outros livros teóricos de musicoterapia, capítulos, né? Esse aqui é o livro Natal, que ele vem também com o CD, e foi um livro que eu escrevi para motivar os pais a falarem para as crianças de Jesus, né? Jesus, figura pública, homem que marcou dividiu a história da humanidade, né? Independente da questão religiosa. Então, esse livro é um chamado para que os pais falem para os seus filhos também das questões voltadas aí, cada um para a sua religião, ou mesmo quem não tem uma religiosidade específica, mas que quer que o filho tenha confiança no futuro, esperança no porvir, né? Para começar a falar sobre isso com as crianças. Aí o livro vem com um CD para a criança ouvir. E esse aqui é o livro que vai, né, que está agora, é o meu último lançamento, que vem com a história e vem com as atividades. Todos esses livros podem ser encontrados no meu site, você falou que vai deixar tudo aqui na descrição, né? No site a gente tem a localização e eu sempre estou colocando conteúdo nas redes sociais. Vai ser uma alegria eu saber que muitas pessoas estão indo lá ver os conhecimentos que eu tento formatar de uma maneira bem didática, né? Para que as pessoas aprendam a usar melhor a música. Com certeza, a curiosidade foi aguçada porque a gente deu os primeiros passos falando de musicoterapia, falando da questão da música, da terapia dentro da educação, na sala de aula, que pode ser usada pelos educadores, pelos pais, como que você pode comprar livros, levar para a sua vida a música e muito mais do que isso, usar dentro da sua casa, vamos organizar os brinquedos musicais. Na educação infantil, você está achando que é só na educação infantil? Pode ser usado também no ensino fundamental, com certeza no ensino médio. Quantos professores que não aproveitam de alguma coisa da questão da música para ensinar fórmulas, para cantar conteúdos, dessa forma as pessoas conseguirem fixar. E mais do que isso, né? É a musicoterapia aliada ao livro, à leitura, ao hábito de ler, e a gente quer fomentar muito essa questão. Por quê? Porque a leitura ela é fundamental dentro do processo de educação. E como que as pessoas podem ser melhor com a musicoterapia? A Simone dividiu em 4 grandes grupos em relação a síndromes, transtornos, questões ligadas ou que comprometem a saúde mental de alguma forma. Você pode também, que ficou interessado, usar isso, às vezes, em relação a você, alguma coisa que você tenha, né, em relação ao seu filho, os estudantes que são atípicos, que são laudados ou diagnosticados em relação a alguma coisa, o próprio professor pode ajudar e, de repente, encaminhar para um musicoterapeuta para trabalhar de formas diferenciadas, né? A gente tem tantos meses como o abril, por exemplo, em que tem a questão do autismo, depois a gente tem meses também dedicados à questão da síndrome de Down, entre outros problemas, né, ligados à questão da saúde mental. Então, que tal você
deixar a música fazer mais parte da sua vida, não só conhecer a música profundamente, mas ajudar no processo da comunicação, ajudar no processo da educação, ajudar no processo de você, de nós sermos pessoas melhores.